Então, vamos lá. Eu vou começar aqui devagarzinho alguns conceitos, que a gente dá mais uns minutinhos para quem está chegando, mas a gente vai também respeitar o tempo de quem já chegou, quem cumpriu com o horário. Gestão de projeto tem a ver com planejamento e execução, e a buscar realmente os prazos originais, né, fazer a coisa rodar de forma adequada. Então, a gente começa num ritmozinho um pouco mais lento, mas a gente já vai trocando aqui uma ideia. Infelizmente, o formato assim, do evento mudou um pouquinho, né? A primeira previsão era uma aula presencial com um grupo, e eu estou mais acostumado com isso, com a sala de aula, com a interação, com parar, perguntar, entender da reação de vocês aí, como é que está fluindo a informação, e nós teríamos a possibilidade de ter visitantes online e, eventualmente, reaproveitar a gravação. Mas a gente, de repente, está numa situação em que a sala de aula não está mais disponível, né? E eu aproveitei que eu estava em viagem e, já que não ia ter aula presencial, me estiquei aqui também em Brasília, que foi a minha cidade onde eu nasci. Estou aqui tem agora uma semana de visita, né? Eu moro em Rio das Ostras, para quem já está aí por perto, né, da UF e da UFRJ. Então, a gente vai poder combinar outras oportunidades onde eu vou poder estar visitando aí o espaço de vocês. Vou querer saber da Fox Consultoria, o que vocês fazem, como é que vocês trabalham, como é que a gente pode ajudar, né? E outra coisa que também mudou um pouquinho na dinâmica para hoje é que, mesmo quando trabalhando online, eu normalmente estou num ambiente com 2 monitores. Então, eu estou enxergando o que está sendo feito, eu estou apresentando do outro lado, eu estou interagindo, podendo ler e enxergar um pouco de vocês. E, como agora eu estou num notebook bem limitado, em trânsito, eu pedi a gentileza para o nosso Relações Públicas, né, o Adriano, aí, para ele fazer a passagem da apresentação. Então, eu vou ter que dar a dica para ele das etapas, etc., né? Como é que segue. Mas o que eu mais quero é conseguir algum tipo de interação com vocês. Então, pode soltar uma pergunta durante um slide, depois a gente tenta pontuar. Se eu achar alguma coisa interessante, porque eu vou estar com a tela aberta também com o chat, né? Então, se eu achar que alguma coisa vale a pena falar logo, eu mesmo vou botar uma marquinha ali para ajudar a achar a passagem outra vez. Aquilo que der para responder de imediato, a gente já responde. E quando eu fizer uma pergunta que é mais genérica, que todos escreverem, e aí, se a gente falar de 10 pessoas ou 20, 40 pessoas escrevendo, já pode ficar um pouco tumultuado. De qualquer forma, eu acho interessante estar esse registro ali, porque, voltando na gravação, eu vou poder enxergar alguma coisa que a gente não respondeu imediatamente. E tem um grupo, né, tem um WhatsApp que foi criado para o evento, etc. A gente pode estender esse WhatsApp não só para perguntas e respostas antes do evento, mas para a gente seguir durante um tempo, para que a gente possa aproveitar a experiência de uma forma mais prolongada, né? Esse trabalho, ele foi apresentado originalmente em 2018. Essa é uma versão simplificada, considerando que nós vamos ter profissionais da área que eventualmente vão visitar esse momento nosso e vão estar vendo vídeos, mas o público específico, né, a encomenda desse material é para estudantes de engenharia na área de produção. Então, essa apresentação foi simplificada. Eu posso, em um determinado momento, fazer demonstrações também com o sistema, como é que roda, como é que melhora um processo, etc. E tal, e a gente bola outros momentos para isso, mas a gente vai realmente se limitar ao PowerPoint nesse momento, e um pequeno exercício de interação com vocês, que vai ser bastante importante. Esse mesmo exercício
eu fiz em 2018, nesse ambiente do PMI Global, onde em uma sala com mais de 300 profissionais, a gente descobriu que menos de 10% desse público, que são profissionais, não são estudantes, chegaram na resposta correta que eu estava esperando e que eu vou deixar, então, o exercício para vocês responderem. Tá? Então, esse evento em 2018, o evento o PMI é o Project Management Institute, né? Um instituto global de gerenciamento de projetos, ele tem eventos acontecendo no planeta à torta e direita. Os eventos globais são bastante concorridos. Você, para apresentar um trabalho, você concorre com 800 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, dependendo do evento. Então, na época da apresentação desse PMI Global, mais de 1.000 trabalhos foram submetidos para apresentação no evento. Escolheram cerca de 50. Desses 50, os 10 melhores receberam ainda uma gravação, que está até disponível online para quem depois quiser dar uma olhada, de som e o PowerPoint, não de tudo que aconteceu lá no ambiente, mas então os melhores trabalhos ganharam esse destaque pelo PMI, né? Então, foi um trabalho bastante interessante na construção da minha carreira, porque eu fui um dos selecionados entre aqueles 1.000 participantes, fiquei entre os 50 que se apresentaram. Eu estava trazendo uma abordagem de alguns tópicos de inteligência artificial durante a apresentação em 2018. Tinham só 3 apresentações que falavam de alguns temas de inteligência artificial naquela época, e ela tem a ver um pouquinho com a parte da apresentação que a gente faz aqui, porque a gente utiliza de algoritmos avançados para fazer a parte de otimização de recursos. E naquela época era meio fantasia se falar de inteligência artificial, né? As pessoas achavam muito estranho. Você dizer que um sistema tomaria decisões pelo usuário e escolheria o melhor cronograma para uma determinada situação, o comentário geral dessas pessoas era: não, Deus me livre, eu prefiro errar no meu cronograma do que eu ter uma máquina dizendo como que ele vai ser feito. Eu sou o gerente, eu sou o profissional, né? E passados anos, as pessoas então perceberam que o gestor continua sendo o chefe de cozinha, que dá o toque final, que põe o tempero, que cria o menu, né? Mas ele precisa dos instrumentos eletrônicos ao redor dele, ele precisa dos algoritmos e das inteligências e das informações para ele agir de forma rápida, precisa e conseguir trabalhar com resultados mais rápidos, né? Não sei se vocês estão ouvindo a cachorrada aí no fundo, tá atrapalhando muito, não? Não, tudo tranquilo. Não? Ah, que Não, bom. tudo bem. Tá legal, porque até meu fone de anti-ruído para essa viagem pifou. Eu estou com recursos limitadíssimos aqui. Bom, então, nesse evento do PMI, o foco era um lançamento de uma publicação nova do PMI, chamada Benefits Realization Management, que era um guia. Eu participei do desenvolvimento desse guia, e a gestão de benefício é você trazer uma nova camada para a gestão de projeto, para que o gerente de projeto não fique só focado no que ele está entregando, né? Então, a gente aprende, né, no cursinho básico, a gente aprende nos livros de administração, na prova de certificação, que o projeto bom é o que termina no prazo combinado, no custo combinado e com o escopo definido. Mas no mundo real, nós temos que gerar valor para a empresa. E às vezes você entregar um produto que não está exatamente adequado para aquela necessidade da empresa, por mais que ele esteja documentado, correto para aquilo que foi combinado, eu posso não gerar o benefício desejado. Então, uma coisa é a entrega, aquilo que eu me comprometi contratualmente ou com a minha equipe, que a gente estabeleceu um cronograma, e a outra coisa é a geração de valor com essa entrega, né? E essa entrega, ela passa, então, por camadas, né? Eu tenho o primeiro produto, que chega quando eu faço a minha apresentação do meu projeto, do resultado dele. Essa entrega, então,
ela tem uma primeira aplicação prática na empresa, seja um software, seja uma ponte, seja uma escola, seja um programa educacional, né, qualquer coisa que se desenvolver com um projeto, você tem um produto inicial que é desenhado, depois ele tem uma primeira aplicação prática com as pessoas que vão utilizar aquele item, então você começa a ver o resultado da aplicação daquela entrega, e se aquele resultado ele realmente atender às expectativas de criação de valor para a empresa, você diz então que foram criados benefícios, né? Então, antigamente o gerente tinha aquela incumbência, pronto, acabou, entreguei aqui, agora o que você vai fazer com esse software, o que você vai fazer com esse programa acadêmico, o que você vai fazer com essa ponte é problema seu, né? E com a criação do guia de gestão de benefício, a gente traz uma harmonização de pensamento. É a visão da estratégia da empresa ou da organização governamental, particular, privada, pública, não importa, né? Ou seja, qual o valor que tem que ser construído. Esse valor é uma conta matemática quase, o valor criado é total do benefício que eu consigo entregar, subtraído do custo para eu chegar naquele benefício. Né? Aquela velha conta que a gente fala de custo-benefício, né? É exatamente isso. Então, é óbvio que se eu entrego uma escola, eu não tenho necessariamente um valor monetário para o benefício do estudante que finalmente vai poder se educar, né? Mas existem técnicas para você valorar esse benefício e você, então, comparar o valor desse benefício com o custo de fazer o programa educacional, de montar a escola, de trabalhar com subjetivos gerais, etc. Né? Então, nesse evento do PMI, nós tínhamos esse objetivo de explicar esse guia e mostrar para o gerente de projeto que ele não está lá só para entregar o produto final daquele projeto dele. Ele tem que interagir com os demais usuários, entender o valor da empresa e ver como é que ele vai, então, melhorar aquela entrega. E isso, então, que era um assunto novo para gerentes já profissionais com 10, 15 anos de mercado, vocês estão vendo uma introduçãozinha do assunto já aqui. Então, é bacana também a gente saber que nós estamos estendendo o conceito de gestão do projeto, nós estamos aproximando eles dos futuros gestores, né? Então, nós tínhamos o tópico do Benefits Realization naquele evento, falávamos um pouco da importância da inteligência artificial, por que a gente tem que automatizar certas coisas, ter resultados informatizados de certas coisas no lugar da decisão do próprio gestor. Depois a gente falava da visão de portfólio, que em uma linha seca é um conjunto de projetos, né? Mas é muito mais do que só botar tudo na mesma cesta, né? E nós tínhamos também a questão de falar de complexidade em grandes empreendimentos. Então, em português, o tema ficou um pouquinho diferente, né? Eu estou falando de gerenciamento de projeto aplicado em grandes empreendimentos. E o que eu queria que cada um de vocês entendesse é que o que é um projeto para você, no local onde você está, pode ser um subprojeto para alguém mais, que é um subprojeto de alguém mais, que é parte de um projeto muito maior em algum lugar, e que então é parte de um portfólio na empresa, né? Então, todas as boas práticas que a gente aplica no menor grão, a gente também tem que estruturar e aproveitar nos elementos de maior grão, porque você não sabe quem é grão de quem, né? Em que nível que está o conjunto de respostas que você está buscando. Então, quando eu falo de gerenciamento de projeto aplicado em grandes empreendimentos, algumas técnicas, elas vêm de você cuidar de pequenas atividades em pequenos projetos também. E outra coisa que eu também aprendi na evolução da minha carreira enquanto profissional é que tem muitas experiências de gestão em projeto que já existem muito antes da gestão em projeto e que a gente absorve e aproveita. Então, quem está na área de qualidade e estuda os conceitos de qualidade, quem está na área de produção e entende os conceitos de produção, ele está, de certa forma, já trabalhando pontos que depois vão ser muito importantes para o dia a dia dele de gestor. O meu Relações Públicas aí voltou um slide, vamos avançar, vamos na outra direção agora. Ok. Então, qual que é o nosso objetivo de aprendizagem aqui?
né, a gente tem que ajudar a salvar o planeta. Né? Então, eu falei para vocês que esse projeto conta a história de um problema grave e existe uma solução possível para esse projeto. Vocês vão me ajudar a chegar nessa solução, porque se errarem a conta, a gente falhou, né, no processo, e falhando no processo, então, né, nessa nossa historinha, a gente não conseguiu salvar o planeta. Né? Agora, em termos práticos, né, de benefício educacional para aquilo que está sendo trabalhado aqui, nós vamos precisar que vocês, ao final dessa apresentação, vocês consigam, explicar a importância do gerenciamento da realização do benefício, né, do contexto de um projeto como um todo, né, até a parte de gerenciamento de risco, a gestão da governança, como é que eu trago isso para gerar valor para a organização, e não simplesmente ir lá e entregar um produto que me foi encomendado. Outra parte também que a gente precisa ter como nossa meta ao longo dos slides é descrever a aplicação da simulação do agendamento. É aqui que é a parte que eu contei lá da inteligência artificial. Né? A gente usou mecanismos avançados durante a apresentação para recalcular variações de um determinado cronograma e, com isso, conseguir obter resultados melhores. Esses resultados, eles não dependem de entender a prática. Eles dependem de tentativa e erro de forma eletrônica milhares de vezes. Né? Nesse caso, nós estávamos falando de uma inteligência artificial modulada nessa função. Né? Não é o que hoje a gente fala da inteligência generativa, né? Que você vai colocando assuntos diversos e ela vai aprendendo coisas diversas e ela vai melhorando os resultados. Né? Ela era um bloco de inteligência já pré-treinado e organizado para te dar resultados específicos neste problema de agendamento e otimização. E nem por isso deixa de ser inteligência artificial, que é outro ponto também que a gente tem que deixar claro. Né? Tem 30 anos aí de gestão, mas 15 anos focado na parte de otimização, aplicação de recursos, eu afirmo, assim, eu digo que mesmo as AIs crescendo muito rapidamente, aprendendo 5 vezes mais rápido que na semana passada e na outra semana, ainda vai levar alguns anos para que uma inteligência generativa consiga, por sua própria capacidade, resolver problemas que os algoritmos especializados de otimização já resolvem hoje em dia. E por que eu digo isso? Porque é muito difícil você saber tudo em um projeto do que é certo e o que é errado. Ou seja, como é que você treina num projeto bilionário, com centenas de pessoas envolvidas, e equipamentos, e problemas de material, e estratégia, e escopo mal definido, etc. Como que você define o que é bom para que vire um processo de aprendizado para que o próximo projeto seja cada vez melhor? Né? Então, o conjunto de variáveis é tão amplo e tão dependente da ação humana no meio do caminho, que a otimização em si dos recursos não vai, só porque você encheu ela de vários projetos, começar a trazer resultados de produção melhores. Né? E aí, para vocês que são da área de produção, isso também é um ponto relevante. Né? Vocês vão eventualmente chegar numa empresa que vai dizer, não, nem preciso desse engenheiro aí, olha só, minha AI está me respondendo tudo. Né? Não, vocês vão ter certas capacidades de conexões, vocês têm que se treinar para isso, onde vocês vão melhor aproveitar aquilo que a AI generativa pode entregar, mas vocês vão ser, de fato, a sementinha da discórdia, da melhoria da coisa e da virada do processo que precisa ser entregue. Né? Então, a gente tem que se animar com a inteligência artificial e a gente tem que se preparar para esse universo onde ela vai invadir muitas coisas, mas, por exemplo, o gestor de projeto, eu vou dizer que para 80% das coisas que eu antigamente ganhava dinheiro como especialista, a AI faz sozinho agora. Né? Ou seja, pensa, o Peter podia entregar 100 coisas no mês. Hoje, 80 dessas coisas, a AI pode fazer. O Peter já não é mais tão necessário. Mas,
o bom uso dessas 80 com os outros 20 que a AI não faz, eu agora consigo ser melhor ainda, porque eu vou focar nos 20 que eu sou a diferença. Né? Então, eu vou usar todo o recurso de automação, e de inteligência e otimização, etc., para eu cada vez mais entregar resultado onde eu faço a diferença. Relacionamento com os usuários, no entendimento do impacto daquela técnica que está sendo aplicada com a outra técnica, a leitura do contrato que não é só pelo juridiquês, tem a ver com os sentimentos e as necessidades. Né? Existe uma gama de interações de um gerente de projeto, onde ele tem que ser muito bom, e às vezes ele não consegue ser porque gasta muito tempo no rotineiro. Né? E a gente vai ver, então, que o rotineiro a gente passa para as máquinas e a gente passa a ser mais excelente ainda naquilo que a gente faz a diferença. Vamos passar? Então, agora sim a gente vai entrar mais focado no tema que eu vou trabalhar com vocês. Se eu me lembro bem, a gente tem mais ou menos 1h30, é isso? Vocês confirmarem? A gente vai guardar um tempinho para pergunta, mas é de 7 às 9 ou de 7 às 8, Jana? Só para a gente... de 7 às 9. 7 às 9, então tá bom. Então nós temos aí 1h30 com tranquilidade. Eu dei uma boa resumida nesse contexto, então a gente não deve precisar de todo esse tempo, a gente vai poder explorar em alguma interação com vocês. Mas o foco, então, vai ser uma definição do vocabulário, um alinhamento rápido. Eu trouxe esse alinhamento com 3 ou 4 palavras-chave. Eu sei que alguns de vocês vão precisar alinhar outros conceitos também, a gente vai tentar falar de outros conceitos, mas eu mantive os conceitos originais que davam problema de entendimento com especialistas, ou seja, os 3 ou 4 tópicos de vocabulário que eu vou falar aqui, eles não são de comum acordo entre profissionais de gerência de projeto que já estão no mercado há mais de 10 anos. Então, por isso que a gente tem que trazer aqui e dizer, olha, para o contexto desta apresentação, o que eu estou chamando desta forma tem este significado. Ok? Depois nós vamos introduzir um portfólio de exemplo, e aí já adiantando uma parte de conceituação, um portfólio é quase um balaio de projetos. Né? Ou seja, toda empresa, querendo ou não, organizando ou não, sabendo como é que faz ou não, ela tem, no mínimo, um portfólio de projetos, que é a soma de tudo aquilo que, de alguma forma, se produz ali dentro. Agora, o que muda do portfólio para o aglomerado de projetos? É porque o portfólio tem técnicas específicas de gestão de portfólio que também vão melhorar a melhoria do valor. Você vai ganhar em mais benefícios, você vai ter melhor aproveitamento dos projetos individuais usando técnicas específicas de portfólio. Né? Então, no conceito seco, botei vários projetos juntos, pendurei eles dentro de uma empresa e eu tenho um portfólio. Mas a gestão adequada dele vai ter técnicas específicas para portfólio e técnicas específicas para projeto. E aí, rapidinho para alguns de vocês já escreverem, só para eu sentir que tem vida do outro lado lá, vocês acham que é normal as empresas terem mais de um portfólio ou realmente um portfólio acabou? O que vocês acham? É muitos? Escrevam aí, só para eu ver como é que vocês vão fluir aí no chat. Vamos lá, a gente tem um botãozinho aí que você aperta para o chat e aí dá para vocês escreverem. Mais de um. Muitos, mais de um. Mais de um. Tá, ok. Então, vamos imaginar que é mais de um portfólio. Agora, todos os portfólios que a empresa tem, eles são coisas diferentes em locais diferentes e com alguma interdependência, ou se eu tenho mais de um portfólio, ele sempre pertence a um portfólio maior? O que vocês acham? Então, é verdade, temos mais de um portfólio nas empresas. Digamos que eu tenha 3 portfólios. Esses 3 portfólios pertencem a um portfólio maior
ou eles são 3 portfólios independentes? Então, estão interligados, ok, pode ser, mas ele depende de um portfólio maior? O que vocês acham? Tá? Então, conceitualmente, sim, você sempre deveria ter um portfólio maior que embarca e controla todos os demais portfólios. Isso não é necessariamente verdade no mundo prático, né? Quando a gente ouve, pega uma grande empresa como a IBM tem um portfólio de consultorias, ela tem um portfólio de hardware pesado, ela tem um portfólio de notebooks, que agora estão até vendidos para chineses na Lenovo e tal, mas ela continua tendo um portfólio, né? Então, a IBM tem especializações e dentro de cada especialização ela gera portfólios de projetos e, às vezes, eles não se encontram, eles não têm um vínculo direto e eles estão enxergando. Mas um portfólio bem gerido na IBM, de um lado, e um portfólio muito mal gerido do outro lado, ele pode quebrar a IBM, que tem um bom portfólio de qualquer jeito, né? Então, eu sempre tenho que ter uma unidade central, onde você fala o que é o portfólio geral dessa empresa. E ele vai estar vinculado ao que alguém escreveu aí, aos objetivos estratégicos dessa empresa, né? Então, nem todo projeto está ligado diretamente a uma estratégia. Nem sempre isso está claro, mas deveria estar. A gente, em vários níveis, deveria sempre saber que, se eu estou fazendo um projetinho aqui de uma festinha de aniversário, ou um lançamento de uma marca, ou alguma coisa, como que essas coisas, de alguma forma, se vinculam para que eu atenda, de alguma forma, um objetivo estratégico da empresa no mais alto nível. Bom, vamos falar ainda de um exemplo prático de realização de benefício, né? Então, reforçar o conceito de benefício, que é simples, mas não é prática das pessoas usar esse conceito. Vamos falar do gerenciamento de recursos, que é a minha área de especialidade, é onde eu gosto de trabalhar, é onde eu, de certa forma, me aproximo mais do engenheiro de produção, e é onde eu, às vezes, digo, putz, eu deveria ter estudado engenharia, eu acho que teria me ajudado muitíssimo na minha carreira, né? Então, também espero ter a oportunidade de trabalhar com vocês em outras coisas que a gente vai aprendendo. Por fim, fecho falando de otimização do planejamento, e a gente chega em conclusões finais, onde eu quero o quê? Que vocês, de certa forma, confirmem que aqueles 2 grandes objetivos nossos da apresentação foram alcançados, né? Vocês entenderam o contexto geral de benefícios e vocês entenderam como é que é importante um planejamento detalhado, a gestão de recursos, etc., num ambiente mais complexo. Ok? Bom, então vamos lá. Próximo slide. Benefício, então. Eu expliquei assim, né, no sentido, eu tenho uma entrega, essa entrega é aplicada de alguma forma, ela gera algum tipo de resultado para a empresa, e esse resultado, quando ordenado, conhecido e compatível com a expectativa da empresa, se transforma num benefício, e esse benefício, então, eu vou ter que subtrair de todos os esforços para alcançar aquele benefício, né? Todos os custos dos projetos que foram feitos, os treinamentos, a operação que rodou aquele projeto, o produto daquele projeto para gerar o benefício. Eu tenho que pegar todos aqueles custos e eu tenho que subtrair, né? Benefício menos aqueles custos. Se o valor permanecer positivo, eu gerei valor para a empresa, né? Às vezes você tem benefícios maravilhosos, mas o custo de alcançar aqueles benefícios são desproporcionais, e aí você gera vamos dizer, um antivalor, né? Um valor negativo para a organização. E a realização de benefícios, de forma mais clara ainda, né? Você fazer a gerência para buscar a realização de benefícios, é buscar um meio de assegurar que esses benefícios possam, de fato, ser derivados dos resultados dos projetos. Ok? Então, entrega de projeto é um ente físico, é o software, é a escola, é o programa, a nova marca. O resultado é como eu uso aquela escola, como eu uso aquele software, como eu uso aquela marca. E o benefício
é ele ainda mais amplo, já dentro da criação de valor para a organização. Ok? Vamos para o próximo? Nós vamos falar, então, de uma coisa chamada caminho crítico, que eu acho que todo mundo, de um jeito ou de outro, já ouviu falar. Né? Se alguém nessa turma aqui, 64 pessoas online nesse momento, nunca ouviu falar do termo caminho crítico, eu gostaria que você se permitisse se expor ali um minutinho e dizer, eu nunca ouvi. Né? Pode acontecer, mas eu vou apostar aqui, em linhas gerais, vou dar aqui 5 segundos para alguém dizer, eu não sei o que é o caminho crítico de forma alguma, né? Mas o termo caminho crítico, ele é amplamente utilizado, não necessariamente da forma correta, e muito menos ele quer dizer só aquilo que se aplica em projetos. Né? Às vezes você vai falar de caminhos críticos em outras situações que não tem a ver necessariamente com o cronograma que nós estamos trabalhando, a gestão que nós estamos desenvolvendo e aquele objetivo central que a gente busca com a gestão do caminho crítico. Alguém falou aqui, custo seria um impacto negativo. Assim, todo projeto, de certa forma, é um investimento. Né? Então, você investe em alguma coisa para ter um benefício superior àquele investimento. Então, tem sempre um custo atrelado. Mas se o custo está sob controle, se você gastou 5 ou 10 ou 30, mas você sabe que você está gerando muito mais que os 5, 10 e 30, o custo já não é tão importante. Né? O importante é a relação entre eles. Né? Bom, então, caminho crítico, nenhuma das 65 pessoas se manifestou dizendo, eu nunca ouvi falar. Agora vamos ver se alguns de vocês falam de forma rápida o que é caminho crítico. Da melhor forma que vocês puderem pensar. Aí agora eu vou esperar. Se não vai aparecer pelo menos 3 definições aqui, a gente já para a apresentação, hein? Então, vamos lá. Preciso de 3 pessoas me dando alguma definição de caminho crítico. Enquanto isso, Mariano, tem a ver só com dinheiro? Não. Tá? Um custo, ele, quando mensurado em moeda, a gente transforma em dinheiro. Mas o custo de vocês pararem um tempo da vida de vocês para estar nesta apresentação é um custo como qualquer outro. A gente, né, o Marcos Bispo, que eu estou vendo aqui na tela, a Ana Carolina, o William, não necessariamente eles estariam ganhando dinheiro não assistindo a minha apresentação, mas eles estariam ganhando outras coisas se estivessem em outro local. Né? Se estivesse assistindo Netflix, num documentário interessante, podiam estar assimilando outro tipo de aprendizado. Se estivessem vendo um desenho animado, poderiam estar melhorando o astral para amanhã irem para a universidade e estudarem melhor. Né? Então, todo esforço aplicado em um projeto tem uma relação de custo relacionada e não necessariamente a gente tem que só pensar em dinheiro. Ok? Então, vamos lá. Definições até então. Sequência de atividades são fundamentais no desenvolvimento geral. Ok? Seu atraso ou seu adianto afetam diretamente o tempo do projeto. Em linhas gerais, esse conceito é válido. Tá? Alguém mais falou. Um planejamento que prioriza processos essenciais. Tá? Também não vou desmerecer, faz sentido, se encaixa no contexto geral do caminho crítico, eu dizer o que são os processos essenciais, como que eu trabalho eles para chegar num resultado final. A Maria falou, eu compararia um cronograma de projeto. Bom, aí vamos falar do conceito. Todo cronograma tem, no mínimo, um caminho crítico. Ok? Mas um cronograma é uma somatória de caminhos alternativos, alguns mais críticos, outros menos críticos. E isso a gente vai ver mais à frente num slide onde a gente fala do diagrama de rede, da sequência de atividades. Também pode ser conceito novo para algumas pessoas. Né?
Alguém falou, mediante o atraso na obra, considera-se que a tarefa pode ser priorizada para balancear o avanço e mitigar os desvios. Sim e também não, tá? Em obra, é muito comum, às vezes, as pessoas desenvolverem atividades não críticas, mas porque elas chamam a atenção ou porque elas geram algum valor de entrega, cobrança, etc., para mascarar o desvio do caminho crítico. Então, não é sinônimo, ok? O caminho crítico tem a ver com as atividades que eu vou correr atrás primeiro no meu projeto para tentar enxergar o menor tempo possível de eu fazer aquela entrega, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso. E no caminho crítico real, né? Ele é a sequência de tarefa que vai determinar essa duração mínima do projeto. Então, eu tenho, em todo cronograma, eu tenho, no mínimo, um caminho crítico real. E aqui a diferença do caminho crítico real para o caminho crítico sem ser real é que existe uma técnica de gestão de projetos para desenvolvimento de cronograma que chama-se CPM, né? Critical Path Method, ou método do caminho crítico, e ele estabelece uma sequência de tarefas e uma contagem de como essas tarefas se correlacionam para você encontrar um caminho nessa rede. E essa técnica tem mais de 50 anos, é absolutamente necessária até hoje, ela é importantíssima, mas ela sozinha não define o caminho crítico real, e isso a gente vai ter a oportunidade de ver mais à frente a situação. Né? Por quê? Porque o método do caminho crítico, que deu o nome, né, caminho crítico, ele considera somente a lógica dos relacionamentos entre as atividades, e ela não trabalha os conceitos de restrição de recurso, que é o que eu preciso adicionar aqui na conta para chegar no caminho crítico real. Vamos para o próximo? Bom, e a otimização do planejamento, então? É quando eu paro e penso em cima daquele meu caminho crítico, os caminhos quase críticos, das alternativas, das disponibilidades de recursos, né? E eu vou, então, organizar, controlar, ajustar esse trabalho e a carga de todas as tarefas, de forma que eu encontre uma combinação que me favoreça. Às vezes, reduzir um tempo total de um projeto, às vezes, reduzir um custo. Né? Então, a otimização do planejamento é fazer mais com a mesma coisa. Né? Com as mesmas pessoas, eu entrego mais rápido, com as mesmas máquinas, eu produzo mais ou de melhor qualidade. E a forma de fazê-lo, quando eu modelo isso sob a forma de um cronograma ou de um planejamento geral, eu estou buscando a otimização. E quando a gente trouxe esse termo lá para o evento em 2018, o grande alerta que a gente estava fazendo no momento parem de pensar que somente nós determinamos o que é o caminho crítico do projeto, o que é o caminho real do projeto, e que eventualmente a gente usa uma ferramenta aqui ou ali para me dar algum posicionamento, mas que somos nós que vamos construir essa otimização, porque ela é, de fato, humanamente impossível. São tantas as variáveis que podem afetar um cronograma, que eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, eu não consigo fazer um bom cronograma sozinho. Eu dependo de uma máquina que toma certas decisões por mim, e a partir dessas decisões, eu tomo outras decisões. Mas eu preciso desse momento de dizer, eu, gestor, não sou dono da verdade, nem que eu sente com todos os especialistas do mundo para escrever um melhor cronograma, eu vou conseguir. Eu preciso, então, utilizar de matemática, de software, de resultados para fazer essa otimização. E, hoje em dia, isso as pessoas já aceitam um pouco mais, porque as pessoas estão se acostumando a usar a inteligência generativa para alguns trabalhos e estão vendo o resultado e vão entendendo que às vezes ela erra e você faz uma melhoria, um reajuste e ela melhora para você mais um pouco, né? Mas as pessoas hoje interagem com esse momento eletrônico de decidir coisas. E lá em 2018, não, tinha gente que aceitava
e tinha gente que recusava para sempre. Né? Não, ninguém toca aqui no meu cronograma porque quem faz ele sou eu. Né? Então, naquele tempo a gente estava quebrando o paradigma, preparando as pessoas para um universo de otimizações por algoritmos, né? Sejam eles generativos ou não. Vamos passar mais um. E aqui, então, a gente entra no nosso desafio, né? O planeta, ele está prestes a ser destruído, e eu convido vocês, nessa audiência, para planejar a nossa saída desse apocalipse. Eu vou pedir a atenção de vocês na hora de fazer o planejamento, porque se a gente conseguir otimizar esse planejamento, a gente salva a Terra. Então, o destino da humanidade depende de vocês. Para isso, nós vamos entrar no portfólio exemplo, e eu trouxe um material ilustrativo naquele evento, que foi fornecido pela NASA, está disponível online. Cara, eu acho mó barato o material da NASA para todo tipo de estudo. Pesquisem. Estou estudando sobre riscos. O que a NASA fala sobre risco? Eu estou estudando custo. O que a NASA fala sobre custo? Estou estudando métricas de gestão de projeto. O que a NASA fala desse negócio? Porque eles têm muito material sobre tudo isso. E o material é sempre de uso livre. Quantidade de informação que a NASA coloca à disposição da humanidade é incrível. Né? E aí, quase que por homenagem a isso, eu falei, vou pegar partes do que eles já produziram e eu vou criar uma história fictícia em cima de informações que estão disponíveis na internet. Né? Poderia ser um assunto, um caso mais sério, inclusive. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Existe um guia da NASA, o último que eu baixei era de 2022, esse na época era de 2015, eles publicam a cada, 2, 3 anos, e eles quebram tudo que a NASA faz em uma estrutura analítica. E a estrutura analítica é um conceito importantíssimo em gestão de projetos. Né? Alguns conhecem o termo WBS, Work Breakdown Structure, alguns conhecem a EAP, alguns já fizeram alguns exercícios com a professora de gestão de projetos, que passou para vocês um desafio para vocês montarem, né, um primeiro cronograma. Então, comecem pela EAP. Então, o conceito da estrutura analítica, o quebrar coisas em partes menores, eu acho que é conhecimento amplo, mas a técnica em si, eu posso aplicar ela de várias formas, em vários contextos para gestão de projetos. Posso fazer uma estrutura analítica para entender riscos. Eu posso fazer uma estrutura analítica para entender custos. Posso fazer uma estrutura analítica para entender as áreas da empresa que precisam ser melhoradas a partir da solução do meu projeto. Então, ela é aquela máxima do Jack Stripador, né? Vamos por partes, né? Você vai cortando os pedacinhos e trabalhando cada pedacinho, né? Ou quem era o imperador Adriano? Não, que falava, né? A gente, para conquistar o todo, né? A gente vai fazendo pedacinho por pedacinho até conseguir todo o império, né? Então, a NASA, ela tem um documento público dela, onde ela fala tudo que ela está preparando para os próximos 10 anos, 20 anos, e essa estrutura, ela se divide em áreas de tecnologia, e dentro da área de tecnologia tem subdivisões. César, tá bom? Pode ser, não. O Adriano é para perturbar o seu Adriano Mello, que está aí do outro lado mesmo. Então, aqui no exemplo, eu peguei, lá naquele evento, né? Eu peguei 4 áreas tecnológicas da NASA, a área 2, a área 3, a área 4, a área 7. Uma delas falava de propulsão e tecnologia, a outra falava de robótica, a outra falava de mecanismos de energia no espaço, e o outro da questão de exploração. Né? Então, cada uma dessas áreas se quebra em dezenas de outras sub-áreas, e cada uma dessas sub-áreas tem, às vezes, centenas de projetos embaixo. Mas a gente usou isso para ilustrar, então, um portfólio. Vamos para o próximo slide. Então, qual que é o nosso desafio aqui? Tem um asteroide mortal, caminho da Terra. A gente já viu filme disso, né? Alguns torceram pelo
como é que é? O Bruce Willis, outros não, aquela coisa toda, tem variações da mesma coisa, mas agora é com a gente. Está vindo ali um asteroide e a gente tem que acertar na conta do planejamento para que a gente possa salvar o planeta. E se a gente pensasse que isso fosse um conjunto de projetos da NASA, será que ela daria conta de fazer essa entrega? Então, a gente teria que pensar em uma solução rápida. Se alguém quiser chutar aí, antes da gente passar para o próximo slide, né? Tem um asteroide vindo, a gente já viu alguns filmes aí. Quais seriam formas de eu impedir que esse asteroide chegasse na Terra? Quais seriam possíveis projetos que eu teria que correr para fazer? Alguém quer dar alguma sugestão aí? Pode botar o enredo do filme, não tem problema não. Então, abater os asteroides antes da atmosfera, explodir o asteroide, tem que ter uma distância, né? Que senão os resíduos vão chegar de qualquer forma, ok? Então, ele tem que estar bem longe. Ok, Marcos Posse falou ali, né? Eu tenho que abater o asteroide, todo mundo concordou, mas ele tem que estar longe, porque senão os resquícios vão chegar na gente. E naquele filme, eles foram até o asteroide para explodir o asteroide em cima dele, né? Então tinha uma viagem de encontro com o asteroide e aí se colocavam unidades de explosivo para acabar com aquele asteroide, né? Fazer um bunker e se enfiar por 300 anos, tá bom. Então, é uma solução, né? A gente, para esse exercício, pensou também em dois mecanismos. O primeiro vou lançar algo no espaço que vai me ajudar a chegar no asteroide antes dele chegar em mim. Então, eu tenho que preparar um equipamento específico. E esse equipamento, então, ele vai carregar um outro produto, e esse outro produto pode ser uma bomba, pode ser um raio laser, pode ser um canhão de fóton, pode ser, né, qualquer outro, um canhão mágico, né? Mas eu preciso de uma arma que, uma vez lançada nesse primeiro foguete, ela também seja suficiente para que eu consiga eliminar aquele asteroide antes que ele ou os pedacinhos dele cheguem na Terra. Vamos para a próxima? Então, aqui, a gente já tem uma diferença muito clara do que é uma entrega de projeto e o que é benefício. Então, nós vamos chamar o projeto 1 de Armageddon 1. É um projeto que eu tenho que entregar uma nave espacial. E eu tenho um outro projeto chamado Armageddon 2, que eu vou ter um raio laser poderoso. Então, essa é a entrega do projeto. O Marcos Bispo é o gerente do Armageddon 1, a Ana Carolina é o gerente do Armageddon 2, o Marcos Bispo tem que me entregar uma nave espacial, tem capacidade de carregar uma arma, e a Ana Carolina tem que me entregar o raio laser poderoso que vai caber na espaçonave. Os dois têm que conversar, porque um tem que dar conta de carregar e o outro tem que caber dentro do veículo, certo? Então, não posso só olhar o meu umbigo. Mas eu não posso também só olhar a entrega. Eu tenho que olhar o benefício esperado. Por quê? Pode ser que no meio do projeto eu tenha que tomar uma decisão diferente do que está previsto para garantir o benefício. Então, o benefício esperado é um meio de lançar um raio laser a partir do espaço para destruir o asteroide. Eu pensei no primeiro momento na nave espacial. Mas pode ser que no meio do caminho não seja possível. E eu tenho que descobrir outro jeito. Eu vou fazer um estilingue gigantesco que vai soltar aquela arma para o espaço. Então, o benefício esperado do projeto Armageddon 1 é o lançamento do raio laser. E o Armageddon 2, que é o próprio laser, não me interessa se ele é azul, se ele é vermelho, se ele é bonito, se ele é forte, se ele é fraco. O benefício ele tem que ser o suficiente para destruir o asteroide depois de ser lançado ao espaço. Talvez eu pudesse completar mais ainda. Eu poderia dizer que o benefício é destruir o asteroide. Pode ser que no meio do processo de descoberta do projeto eu consiga um raio laser tão incrível que da própria Terra ele já seja suficiente.
Pronto, está resolvido. Então, ele não precisa mais caber na espaçonave do Marcos Bispo, mas ele já resolve o problema. O benefício está atendido da mesma forma. Tá? Então, esse aprendizado, o que é o benefício esperado do projeto que eu estou trabalhando, tem que ser encorpado por vocês. Vocês estão numa empresa prestando consultoria, numa área de produção, vocês estão trabalhando no operacional, tem um projeto junto e tal. Gente, o que a gente está correndo atrás mesmo? Qual é o valor final que a gente está gerando? Ok? Bom, vamos lá. Estou batendo meu recorde. 51 minutos, não perdi ainda ninguém na audiência. Acabou de entrar mais um, mas não foi embora ninguém. Então vamos embora que está quente. Aí então nós temos um exemplo de um portfólio. Ok? Então, se vocês olharem como a estrutura foi criada, ela foi criada em cima daquele manual da NASA. Então, ele tem NASA, depois ele tem uma área tecnológica, depois ele tem a área 2, a área 4, a área 6, e dentro de cada uma dessas áreas, ele tem vários projetinhos. E aí, eu sei que o Marcos Posta está aqui nesse bate-papo aqui, que ele já está fazendo piada, eu, quando vejo uma linha de status, que é, né, vocês estão vendo uma linha verde aí cortando, né? A verde, o azul, aqui para mim está pequenininho. Tem uma linha que separa um monte de barrinhas entre o lado esquerdo e direito, né? Cada barrinha representa um projeto no tempo, né? Então, um projeto vai de um mês até outro projeto vai mais longe, outro projeto vai mais ainda, né? E nós temos um traçado no meio. Esse traçado representa para mim, então, a data de status. É o momento atual em que nós estamos. E essa apresentação foi feita em 2018, então todo o meu exemplo é baseado em 2018, o futuro é 2019, 2020, 2021, tá? Então a gente tem que fazer esse alinhamento, né? Então, tudo que está ao lado esquerdo da imagem, ou seja, antes, no prazo mais antigo dessa linha de status, é o que já passou, né? Ali o tempo já acabou. E a gente vê umas corzinhas aí, né? Um amarelinho, um vermelhinho e tal. Aí eu quero que alguém chute, porque isso uma visão que, para alguns cronogramas, ela parece incoerente. Por que eu tenho um vermelhinho pequenininho e cinza lá para frente, mas não tem nada do lado que já passou preenchido até o fim, né? Porque a visão normal seria essa, né? Eu tenho tudo do passado já foi feito e tudo do futuro será feito, né? Então, em algumas visões de portfólio, tudo antes da linha de status tem sempre uma cor cheia e aquilo que está depois da linha de status tem outra cor, para representar, então, passado e futuro. E aí, nesse caso em particular, nesta visão deste portfólio, desta ferramenta, a gente não tem essa separação clara do antes e do depois, e nós temos uma coloração de amarelo, vermelho e verde. E eu estou falando de um portfólio de projetos que geram benefício para criar valor numa estratégia corporativa. Quem chuta o que é o verde, vermelho e amarelo? Vermelho tem grande chance de impactar, é uma ideia. O cinza é a expectativa, o colorido que foi feito, ok? Vermelho que o projeto está muito atrasado. Tá. Então, o objetivo é realmente a gente ter um pouco de confusão e tirar a confusão, ok? Então, o que acontece? Num cronograma normal de projeto, a gente normalmente vai ver atividades cinzentadas, como já realizadas, né? Quem está acostumado com um Project da vida, um Spider, que é a ferramenta que eu uso, um Primavera e tal. Eu tenho uma cor para o que já ficou para trás, e eu tenho ou verde ou azul para o que falta fazer, mas não é caminho crítico,
e normalmente eu tenho vermelho para o que falta fazer, que é caminho crítico. Nesse caso, essa é uma visão de portfólio, ela é só uma ferramenta de estratégia. Então, o que ela está dizendo aí nesse momento? O verde, eu estou bem com meus objetivos estratégicos para o momento histórico atual. Então, aquele projeto que acabou, né, ele está antes da data de status, ele começou e terminou no passado, ele terminou cumprindo os seus objetivos estratégicos. Mas eu poderia ter esse mesmo primeiro projeto, em vez de verde, ele poderia ter terminado vermelho. Ou seja, ele começou e ele terminou, mas ele não atendeu o objetivo estratégico. E o amarelo é o que está desviando, está indo para o problema de daqui a pouco não me atende na estratégia. Então, esses indicadores em nível de portfólio, eles têm mais chance ou menos chance de criar o valor esperado. Não tem nada a ver com a duração do projeto, a cor em si. E o tamaninho da barra, esse sim significa se eu estou muito atrás do total planejado do projeto ou já estou mais acelerado do que o planejado. Né? Aí nessa ilustração tem somente um projeto que está na frente do previsto. Né? E todos os demais, então, ou estão meio que em dia, cumprindo ou não com o objetivo estratégico, ou já muito atrasados. Tá? Então, esse indicativo visual de portfólio é peculiar desta ferramenta que foi apresentada na ocasião, e não é a mesma coisa de olhar um cronograma que a gente vai olhar daqui para frente. Tá? Vamos para o próximo. Aí vamos voltar naquela coisa do caminho crítico que eu falei para vocês. Né? O caminho crítico é uma sequência de atividades que vai determinar o menor tempo possível de um projeto. Por quê? Porque se ela leva X dias, e eu preciso fazer as 3, não tem jeito de entregar o projeto menos do que daquele pedacinho. E essas atividades podem ser centenas no projeto, centenas. Mas alguma sequência delas vai sempre determinar o menor prazo possível daquele projeto. E isso, então, aí está fácil ver qual é o caminho crítico, né? Porque eu tenho só uma atividade de design, e a revisão depende dela, e terminando a revisão eu tenho só uma atividade de construção, então eu dependo dela. Aí vamos ver quem é mais rápido aí para escrever. Se eu disser que cada atividade leva 10 dias, qual é o prazo desse projeto? 30 dias, né? Então tá bom. Então, 10, 10, 10, 30. Vamos ver como é que fica o slide aí, Drico. Então, ninguém estranhou o caminho crítico aí, tá? Agora vamos transformar o problema. Para eu fazer a construção do foguete, a construção da máquina laser, a construção da marca nova da Coca-Cola, a construção de qualquer coisa, eu preciso de um conjunto de atividades que andam, de certa forma, paralela, e essas atividades serão sempre, nesse pequeno exemplo, design, revisão, e eu, por fim, quando todas as revisões estão prontas, eu tenho que acabar todas as revisões, eu termino o meu projeto. De novo, quantos dias tem esse projeto, apesar de eu ter mais atividades? Continuo com 30? Vocês têm certeza disso? Ok. Vamos para o próximo. Vamos imaginar agora que eu precise do Joey para fazer o design, e ele é especialista no assunto. Somente o Joey é capaz de fazer o design. E somente a Ana é capaz de fazer a revisão. Não tenho substitutos. Pode ser uma pessoa, pode ser um equipamento, pode ser um diretor que bate o canetão e enquanto ele não assinar não anda. Não importa. Alguém está de posse desse design e só ele entrega esse design. Se eu disser que agora esse mesmo projeto
as pessoas têm que continuar vivendo. Então, o cara trabalha 10 dias, 8 horas por dia, não faz hora extra, não faz dia extra, dia corrido só, mas ele trabalha somente isso. Eu começo a ter um problema aqui, né? Então, esse projeto vai permanecer em 30 dias? Se eu preciso do Joey fazendo o design e a Ana fazendo a revisão? O que vocês acham? Dá para manter em 30 dias ou vai dar problema? Então, alguém já está chutando 40? Joia? Ok. Vamos para o próximo slide, que aí eu vou piorar um pouquinho a situação. Eu vou fazer que uma das atividades do Joey é menorzinha que a outra. Tá? Ele é muito bom naquele design, aquele assunto ele pegou, matou, já fez. Tá? E vamos, para facilitar o cálculo, vamos remover a parte de construção da história. Então vamos para o próximo slide aí. Então, eu só vou considerar, era 30 dias, eu tirei 10, sobraram 20, mas agora eu tenho um problema de recursos a prestar atenção. Eu tenho o Joey com 5 dias, o Joey com 10, a Ana com 10 e a Ana com 10 outra vez. Se todas as 4 atividades precisam terminar antes de eu passar o produto para o Marcos Bispo lançar o foguete, quantos dias leva o meu caminho crítico? Aqui já estamos falando de salvar a Terra ou não? Lembra, Rafael? As pessoas não vão trabalhar duplicado, não vão fazer hora extra, nem nada, dia normal. Então, ele trabalhou 10 dias e ele não pode trabalhar em 2 tarefas ao mesmo tempo. 25, 35, 25, 45. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos mais. Depois alguém conta para mim quantos de cada um a gente teve. Nesse caso, 25. É bom que eu beba uma água aqui. Ok. Estamos fechando. 30, 20. Então, Bispo, já falei, não tem trabalho paralelo. O cara é mosca branca. Ele trabalha num processo, ele tem que acabar o processo e é só ele que vai fazer o outro processo. Não tem paralelismo. Eu não tenho 2 Joey, não tenho 2 Anas, não tenho 2 diretores que assinam, não tenho 2 máquinas que cortam. Eu tenho uma limitação de recurso. Não pode existir paralelismo. Então, eu tenho que fazer uma nova sequência que garanta que as 4 atividades terminem para fazer a entrega final. Então, aquele método que eu falei antes, né, que é muito importante, do diagrama de redes, da sequência, o Critical Path Method, ele leva em consideração somente a dependência entre as atividades. Ele parte do pressuposto que eu tenho todo o dinheiro do mundo, todas as pessoas do mundo, todas as máquinas do mundo, e se a lógica me diz que dá para fazer em 20 dias, então eu entrego em 20 dias. Mas nós estamos no mundo real. No mundo real, eu só tenho um Joey, eu só tenho uma Ana, e os 2 estão trabalhando em 4 atividades, e as 4 atividades precisam terminar. Vamos então ver possibilidades. 20 dias, 25, né? Estava ali embaixo escrito. 30 dias, 35. Alguém veio com 45, não tinha nem esperado essa conta, né? Ou não é possível calcular, tá? Então, 20, 25, 30 ou 35 são as respostas viáveis. Vamos para o próximo? Viáveis não, que se encaixam aqui. Vamos então dizer que o Joey comece com o design. Quando ele acaba o design, você concorda comigo que ele pode começar o outro design? Então, ele terminou 10 dias e ele vai fazer a próxima tarefa dele.
Vamos lá, bota a nossa próxima tarefa aí. Bom, a Ana tem que esperar o Joe entregar o design, certo? Então, ela não pode começar paralelamente no primeiro período. Ela só começa a trabalhar paralelamente no segundo período. Faz sentido? Então, ela entra para fazer a revisão. Ela pode fazer a revisão do outro design antes de acabar o primeiro? Não pode. Então, ela naturalmente vai levar outros 10 dias. Então, nós temos aí 10, 20, 30. Todo mundo concorda que essa solução é correta? Alguém acha que essa solução não é correta? Ok, tem mais eficiente. Você é um cara de produção, eu quero que você fale de maior eficiência. Pode melhorar, joia. Mas ela é correta, certo? Então, nós temos uma solução correta de 30 dias. E como que eu melhoro? Quem que diz aí qual é a melhor forma de melhorar? Gente, 4 atividades. Como é que eu melhoro, cara, com 4 atividades? O design curto primeiro. Tá bom, vamos fazer a experiência aí. Bota aí na tela. Comecei com design 5 dias. Ótimo. Liberei para o próprio Joey continuar. No paralelo já entrou a Ana. E em seguida a Ana outra vez. Então, o que eu consegui aqui, então? Se não existe uma decisão técnica que me proíba começar o design de 5 dias para então ir para o de 10, que isso pode existir, né? Pode ser que eu precise terminar o de 10 para fazer o de 5 também. Mas eu não falei dessa dependência, eu deixei ela livre. Então, se eu começo pela de 5, então eu vou para as demais, eu consigo liberar frentes de serviço com maior rapidez. E essa melhoria, então, como é que eu chamo ela? Passa o próximo aí. Então, eu tenho uma otimização, tá? Então, o processo tecnológico que eu vou usar, inteligência artificial, um algoritmo complexo, avançado, para me fazer uma otimização, é um sistema que vai testar tantas quantas forem todas as alternativas para encontrar a melhor combinação possível para que eu cumpra com o diagrama de redes e que eu tenha o processo de otimização. Se eu não fizer isso, para cada pedacinho que eu calcular mal a ordem, eu tenho o que então? Que nome que vocês dão para aquele pedacinho que eu podia ter feito melhor, mas não fiz? Dá um nome aí, gente. Desperdício. Ok? E aí, Silvio? Então, desperdício, tá? Então, no início do projeto, naquele cronograma de cima, a Ana, ela não pode trabalhar. Então, não é que eu estou desperdiçando a Ana. Eu tenho um problema de lógica mesmo, de sequenciamento. Ela não pertence ao projeto ainda naquela etapa. Na visão de portfólio, se eu não conseguir encaixar a Ana em outras atividades, eu tenho desperdício. Mas para o projeto em si, ela não tem previsão de começar naquela data. Eu vou contratar ela na hora que ela começa e eu vou mandar ela embora na hora que ela termina. Né? Então, os primeiros 10 dias ali do Joey não é um desperdício da Ana no sentido deste projeto. Mas se no portfólio eu não conseguir usar bem a Ana, eu posso ter um desperdício global, empresarial. Posso ter, né, um problema de resultado final. Ok? Então, eles trabalharam exatamente o que estava previsto, eles trabalharam exatamente na sequência do trabalho individual prevista, mas a simples alteração entre quem começa a fazer o quê me deu um ganho de otimização. E a gente vai ver o efeito disso em projetos de verdade. Ok? Então, vamos continuar a história. A Terra precisa ser salva. Pode passar. E aí eu tenho que, então, pegar
todas as atividades daquele meu cronograma do Armageddon 1, todas as minhas atividades do Armageddon 2, e eu tenho que estruturar elas de forma lógica, e aí esse é o conceito de diagrama de rede, onde eu sei que cada atividade que depende de fato da outra vai estar sinalizada. Ok? Então, nesse caso, que está pequenininho aí para mim, a atividade 1, ela é predecessora da 2 e da 9, né, que é predecessora da 4, certo? Então, todas essas atividades, elas têm um vínculo entre elas, e esse vínculo, ele é quase que físico, né? Eu levanto tijolos, eu boto argamassa, eu pinto, né? Na mesma parede, eu vou estabelecer essa sequência lógica. Eu posso, eventualmente, paralelizar em blocos menores, em outros locais, mas aquele pedacinho que vai ser pintado, primeiro teve a argamassa, que antes ainda teve o tijolo levantado, né? Então, o diagrama de redes da técnica CPM vai me dar uma sequência da lógica entre essas atividades. E eu vou ter que fazer isso para todas as atividades do meu cronograma. Nenhuma delas pode estar solta. Ok? Então, boa prática. Somente a primeira, e que deveria ser, inclusive, um marco de projeto, nenhuma atividade já de execução. E somente a última, que também deveria ser um marco, né? Elas vão estar soltas de um dos lados. Todas as demais atividades no meu diagrama de rede, eu preciso fazer algum tipo de amarração. Se não tem uma sequência específica no meio para ela, eu amarro ela no finalzinho do projeto. Mas só para garantir que eu examinei toda a sequência necessária, e então, já que ela não é necessária como predecessora de mais nada, eu amarro ela ao final do meu projeto de qualquer forma. Ok? Então, é um contexto de vistoria de qualidade do cronograma, né? Se eu tenho a minha rede fechada ou não. Vamos para a próxima etapa. A coisa já está ficando grave aí, já perdi 5 telespectadores. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer a apropriação dessas atividades em relação aos recursos que vão trabalhar nelas. Aí eu botei o Joe e a Ana, mas poderia ser uma máquina, poderia ser materiais, poderia ser uma pessoa que assina e libera, ok? Então, a entidade em si não importa. A questão é que, ao colocar um recurso aplicado em uma determinada atividade, pode existir combinações onde a atividade não pode andar na mesma data original pensada, porque o recurso é que passa a ser o limitante. Ok? Então, eu fiz isso para todo o portfólio daqueles projetos da NASA, para descobrir quanto tempo que a NASA ia levar em todos os seus projetos, para saber quem que estava sobrando para trabalhar no Armageddon 1 e no Armageddon 2. Vamos para o próximo slide? Quando eu pego esse meu diagrama de redes e levo ele para um cronograma, o formatinho das atividades muda um pouquinho. Então, no diagrama de rede eu tenho as caixinhas quadradinhas. Não importa se é 3 dias, 5 dias ou 10 dias, ela tem sempre um mesmo formato e eu estou interessado só na lógica. Quando eu levo isso para dentro de um cronograma, eu tenho uma barrinha que é menor, uma barrinha que é maior, uma barrinha e tal. As ligações são as mesmas, ok? Mas agora, em vez de um quadradinho, eu tenho uma barrinha que ou se estica ou diminui, pode mudar de cor se ficou crítica, pode mudar de cor se não ficou, né? Como é que eu chamo essa visão em um cronograma? Então, o outro era o diagrama de redes. Esse aí é o quê? Tem um nome para esse diagrama aí. Rafael botou a cara aí na tela, estou vendo você, já sei seu nome. Bora lá responder. E aí, que nome que você dá para esse conjunto de atividades interconectadas por uma rede lógica, mas que cada barrinha tem uma duração diferente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso? Responde para mim, posso? Isso, é o Gantt, perfeito. Tá? Então, o Gantt,
ele soma dois conceitos. Ele é a rede lógica, que estava já no diagrama anterior, e uma, como é que eu vou dizer? Uma representação do tamanho daquela atividade. Então, a atividade 9 ali do projeto Armageddon 2, ela é bem menorzinha do que a atividade 2 do mesmo projeto. Ok? E agora, olhando sob a ótica de um portfólio, eu tenho aí dois projetos. O Armageddon 1 é a barra verde no alto, e ela é a soma de todas as atividades embaixo. E o projeto Armageddon 2 é outra barrinha verde, que no Project seria pretinha. Talvez deveria ter pintado de preto para não confundir com tarefa mesmo. E embaixo eu tenho as atividades, algumas em verde, algumas em vermelho. Neste caso, não estamos falando de planejamento estratégico. O que é vermelho está no caminho crítico. Poxa, Peter, mas você falou que todo projeto tem um caminho crítico. E, ao mesmo tempo, você, no projeto 1, tem um pedacinho das datas que não tem nada vermelho. E no projeto 2, tem um pedacinho de atividade que não tem nada vermelho. Não tem uma sequência ponta a ponta de tudo vermelho, né? Aí é que eu falo da questão da propriedade do planejamento integrado. Se eu olhasse só o Armageddon 1, ele teria o seu caminho crítico. Se eu olhar o Armageddon 2, ele teria o seu caminho crítico. Quando eu coloco os dois no portfólio, os dois juntos vão me dar um caminho, um novo caminho. E por isso, eu tenho que fazer a distribuição das pessoas e dos recursos compartilhados de forma correta dentro do portfólio. E mais, nós estamos falando da NASA. A NASA tem centenas de projetos. Então, pode ser que esse caminho crítico não dependa só desses dois projetos. Vamos para a próxima ilustração, André? Então, eu não tenho mouse para passar em cima aí da telinha, mas nós temos em cinza, na barra superior, né? Datas que começam em 2018 e vão crescendo, 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 crescendo até chegar 30 de setembro de 2019. Então, a setinha vermelha pontilhada está apontando para 30 de setembro. E ela é o final do projeto Armageddon 2. Eu consigo mandar o foguete sem o laser? Não consigo. Eu consigo mandar usar o laser sem ter primeiro subido ele no foguete? Não consigo. Então, o resultado do projeto Armageddon 1, nesse momento, não me interessa. Ele acabou ali um pouquinho antes, né? Mas o segundo é o caminho crítico agora, porque ele só termina no dia 30 de setembro de 2019. Será que essa data é suficiente para a gente salvar o planeta? Então, vamos olhar agora qual é a data efetiva de quando esse asteroide chega. Olha só onde está a data da destruição calculada, tá? Isso lá no evento eu mostrei numa ferramenta, de onde vinha, todo o portfólio, como é que coloca e tal, né? Então, nós temos que chegar em 10 de maio de 2019. E os projetos estão terminando em setembro de 2019. Então, eu tenho que fazer uma otimização enorme. Tá? Vamos ver isso aí no tamanho do problema. Então, a estrelinha é a Terra destruída. Sem conotações atuais, porque isso era uma apresentação de 2018. E nós temos uma setinha de setembro 30, indicando o nosso limite. Entre essas duas datas, nós temos, então, 142 dias de atraso. É a melhoria que eu tenho que fazer no meu sistema, no meu portfólio. Vamos para o próximo? Aí eu volto lá no portfólio da NASA, todos os projetos, quem está adiantado, quem não está adiantado, quem que pode liberar recurso,
Poxa, eu preciso de um guindaste, quem tem um guindaste liberado, eu preciso de um engenheiro, quem tem um engenheiro. Então eu vou fazer uma análise de portfólio para entender o que eu posso usar de recurso para transferir o que eu puder para adiantar o meu projeto. Então eu não tenho 2 Joeys, mas se for 2 máquinas, pode ser que eu arranje uma segunda máquina. Pode ser que eu consiga um Joey que não se chama Joey, chama-se Rafael, mas que ele é quase tão bom quanto o Joey, ou melhor que ele. Então, de repente, em alguma atividade, eu consigo substituir um determinado profissional e tal. Então, eu vou lá no meu portfólio e pergunto para o portfólio, o que você tem aí? O que está sobrando? O que está faltando? O que está bom? Né? Então, eu começo a olhar a questão de capacidade, disponibilidade e produção. Vamos para o próximo slide. Vocês concordam comigo que se a NASA tem 10 projetos, se eu cancelar por canetada do presidente 3 projetos, deve liberar mais recursos para o que eu estou precisando? É? Faz sentido, não faz? Pode ser que eu cancele o projeto errado. Né? Por isso que eu tenho que ter a visão do portfólio. O Joey trabalha no projeto 3? Trabalha. Eu preciso dele? Sim. Então, cancela o projeto 3. Né? O Joey não trabalha, nem a Ana. Para que eu vou cancelar aquele projeto? Não, é porque ela vai me liberar o hangar de onde vai ser lançado o foguete. Então tá bom. Então eu também preciso cancelar ele. Tá? Então, a forma mais fácil de achar recurso em um portfólio é pegando o que pode do portfólio para um projeto só. Então, cancelar projetos é uma forma natural de se buscar recurso. Será que ela é a melhor? Será que ela é sempre necessária? Né? Então, vamos começar com esses 3 projetos eliminados para fazer uma conta e vamos ver o resultado disso em termos de carga do Joey. Ok? Vamos ver se eu consigo explicar esse gráfico aí. Nós temos as horas acumuladas dele ao longo do tempo. Então, ele tem 8 horas no primeiro dia, mais 8 no segundo, mais 8 no terceiro, vai acumulando. Então, durante 10 dias, vai acumular 80 horas. Em 100 dias, vai acumular 800 horas. Então, essa barra vermelha mostra as horas acumuladas possíveis de aplicação do Joey. Em verde, são as horas que ele não está trabalhando. E em azul, as horas que ele está trabalhando. Me parece, então, que o problema do Joey está resolvido, né? Vamos olhar o gráfico original. No portfólio, olha que curioso. Antes de eu cancelar os 3 projetos, o Joey estava com muito, muito, muito mais trabalho. Mas ele continuava disponível. Ora, como que ele está disponível, mas está atrasando o projeto? Ok? Como que agora ele está muito mais disponível, mas antes ele sempre esteve disponível? Aí nós temos que ver o momento de aplicação do recurso e o que é a representação da carga necessária e o momento de aplicação dela. Né? E quando a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, a famosa curva S, que alguns já ouviram falar, né? Você bota uma grande curva representando o projeto como todo e vê desvios, às vezes ela vai mascarar situações intermediárias. Então vamos olhar a demanda do Joey em relação a quando ele é exigido para trabalhar. Próximo slide, então. Vamos olhar o mesmo gráfico, mas ao invés de olhar acumulado, vamos olhar a demanda diária. Então, os primeiros dias, verde, ninguém está chamando ele. Quando chega lá o iniciozinho do trabalho dele, ele precisa estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Então, ele não pode estar nos 5 lugares ao mesmo tempo. A gente vai fazer uma redistribuição das atividades, os projetos vão atrasar, e aí, então, a gente vai acomodar as horas dele para que fique dentro do padrão das horas disponíveis. Então, quando eu estou olhando o portfólio, eu tenho que não somente entender qual é a carga e disponibilidade geral, mas aonde está cada demanda e necessidade individual.
Se em 4 atividades nós tivemos dificuldade de entender a diferença entre 25, 30 e 35, imaginem um cronograma com 220 mil atividades. Vocês já ouviram falar de um projeto de 2.000? Já ouviram falar de 4, 5? Eu já vi, com meus olhos, um cronograma de 220 mil atividades. E nesse cronograma, o planejamento chegava ao nível de detalhe onde eles decidiam qual caminhão ia ser usado em qual dia do projeto, baseado no seu consumo de diesel. Só para você entender o grau de detalhe que você trabalhava nesse projeto. Assistente, volta um slide aí que você tirou um pedacinho ali. Então, eu tenho que saber que existe uma diferença entre a disponibilidade geral e a disponibilidade oportuna, né? Ou seja, no momento que eu preciso dele em 5 lugares diferentes. Ele tem 10 horas de produção possível, mas eu preciso de 50 naquele dia da semana. Como ele não me atende, ele vai atrasar, e aí eu vou consumir ele 10 todos os dias, vai acumular outra vez, mas ele vai atrasar os projetos. Ok? Vamos agora para o portfólio outra vez. Então aí eu tenho a visão geral do portfólio, 3 já estão cancelados, os demais têm as suas respectivas durações. Pode seguir mais um pouquinho. Embaixo eu botei 2 novos projetos no meu portfólio, e eu tenho as datas finais e o grande problema, a setinha é a estrela, né? Então, o Armageddon 2 termina com 142 dias de atraso em relação ao primeiro. Antes de cancelar novos contratos, eu vou rodar, então, um estudo de aplicação de recursos usando a inteligência artificial para saber como que eu uso os recursos para ver se eu consigo melhorar o desempenho. Vamos para o próximo? Então, eu peço para o sistema me mostrar onde o Joey está sendo aplicado, né? Lembrando que o Joey pode ser um cara que só assina um documento, pode ser uma máquina, pode ser uma liberação de dinheiro, pode ser um engenheiro que de fato trabalha na atividade ponta a ponta, né? Ele é só o representante de um problema que se replica em todos os projetos e ele tem uma limitação própria de quantitativos. E parte deles ele também é demandado no outro projeto. Então eu tenho que colocar no outro projeto a nova demanda. Próximo slide. Ok? Então, o Joey vai ser usado em todos esses lugares e ele precisa estar dispensado nos mesmos dias e horários dos outros projetos. Então, para isso, eu poderia fazer simplesmente eliminá-los, né? Sair cancelando o projeto. Então, passa mais um slide aí. Se eu tirasse ele de todos os lugares para ele sobrar para o meu projeto, concorda que o meu projeto, então, deve ter mais chance de sucesso? Né? Só que eu salvo o planeta e acaba a NASA, né? Porque todos os projetos da NASA ficaram congelados. Então, antes de eu tomar uma decisão drástica como essa, eu preciso fazer uma validação das possibilidades de ganho na minha otimização. Então, ao invés de tomar essa decisão drástica, eu vou no portfólio, uso da inteligência, gero o cálculo da minha capacidade, da minha disponibilidade e necessidade e faço um novo plano de projeto. Manda o próximo slide aí, então. Então, para não quebrar a NASA, segue mais um. Eu vou ver a programação de cada profissional, ok? Imagina um projeto, um foguete, quantos profissionais tem? Então, não é você, Marcos Bispo, gerente do Armageddon 1, que vai olhar, é um sistema. Mas eu botei em ordem numérica aí, a ordem de data, todas as atividades do Joey. Os números estão parecidos, porque para montar a apresentação era copy-paste, mas o código é diferente para cada atividade. Então, tem uma atividade chamada 6, uma atividade A6, B6, C6. São projetos diferentes, onde ele é necessário, mas a programação individual dele, ela está absolutamente correta. Nenhum dia ele está encavalado. E olha só, ele nem é crítico.
nessa sequência quando faz a distribuição no primeiro momento. Quando eu boto a necessidade de botar o projeto novo, eu tenho que reequacionar isso aí. Então, eu peço para a inteligência artificial recalcular para mim. Vamos para o próximo slide. E eu faço uma distribuição básica dele no tempo. Desculpa, esse já era o que eu estava falando antes no slide, aí é só o escrito. E aí eu gero um novo planejamento. Tá? Então, o que é esse novo planejamento? O sistema vai antecipar algumas atividades para liberar a Ana. Lembra? Pegar a atividade 10 dias de 5? Se em vez dele começar em janeiro, ele começar em dezembro, ele já libera a Ana, que vai liberar ele de volta. Então, eu tenho que mexer em alguns projetos totalmente de sua sequência para antecipar ao máximo o Joey para que tenha reflexo nos demais. Então, o roxinho aí era o planejamento original e o verdinho é o novo planejamento. O que eu queria que vocês estivessem atentos no slide? Antes estava ordenado pela data de cada atividade. E agora, que eu gerei, está de novo ordenado pela atividade. Então, essa discrepância que você tem do roxinho, que fica fora da sequência, é porque a ordem das atividades também mudou. Ou seja, a atividade A7, ela era a quarta atividade, agora ela é a quinta. A atividade C81, ela era a 10ª, agora ela é a 11ª, ok? Então, todas as atividades foram reorganizadas para continuar dando a produção necessária ao Joey, mas com um resultado melhor para o meu cronograma. Próximo slide. Então, eu tenho alguns atrasos, os projetos menos importantes, ou onde dá para mexer com ele, e algumas antecipações. Isso gera para mim um novo cronograma. Vamos olhar o novo cronograma. Então, imagine isso para todas as pessoas de todos os projetos, de todo o portfólio. Tá? Então, consegui dar uma encolhida no meu projeto, mas eu ainda não atendi. Joga lá o resultado final. Aquelas atividades, elas reduziram drasticamente o Armageddon 1 e 2. Né? Então, o verdinho é a nova data desses projetos e o vermelhinho é o atraso nos outros projetos. Ou seja, para eu adiantar esses projetos, eu atrasei outros. Só que lembra que eu tenho que ter Armageddon 1 e Armageddon 2 prontos na mesma data. Então, não está bom ainda. Eu tive uma redução de 83 dias fazendo uma única análise computacional do meu portfólio. Tá? Isso é caso real mesmo. Eu peguei cronogramas com atividades e suas respectivas durações, com seus recursos e restrições, e eu apertei um botão para um sistema fazer um cálculo e dizer, encontra para mim uma combinação onde eu reduzo o prazo. E ele encontrou 83 dias. Mas não é o suficiente ainda. Então, agora eu retorno para o meu processo de otimização. E agora, o que eu vou dizer para ele? Cara, não é só olhar o tempo do Joey, não. Não é só olhar o da Ana, não. Não é só o da Maria e da Joana. Eu quero, impreterivelmente, que primeiro eu dê carga aos 2 novos projetos que acabaram de entrar. Então, eu preciso priorizá-los e, então, mexer no que sobrar. Aí o sistema roda outra vez, faz um novo cálculo, e o novo cálculo, para mim, me traz um novo resultado. Pode passar aí? Então, esse novo cronograma conseguiu otimizar de tal forma os 2 projetos, que eles realmente terminam praticamente juntos, e ao invés de eu correr 142 dias de diferença, eu consegui mais ainda. Então, você como artista do planejamento, você vai dizer, poxa, já que é a Terra que vai explodir, eu vou deixar essa sobra aqui de erro mesmo. Mas se fosse outro projeto da empresa, aquele que o chefe está querendo, tem boa chance de cumprir a data, mas eu não preciso estar tão bom assim. Aí você vai balanceando os teus parâmetros para que o projeto
realmente entregue o que precisa entregar na data certa e atrase o menos possível os demais. Então, esse ponto de equilíbrio do portfólio, ele é um cálculo que precisa, às vezes, ser feito dezenas, milhares de vezes. E você precisa, então, da ferramenta tomando algumas decisões e você fazendo o tweaking, né? O ajuste fino. Vamos para o próximo? Então, a otimização do recurso mais a priorização do projeto me deu um portfólio otimizado para o meu objetivo estratégico agora, que é diferente de 6 meses atrás. Né? Qual é o meu objetivo estratégico agora? Salvar a Terra. Né? Então, tem 2 projetos que vão perder dinheiro, tem 4 projetos que vão atrasar, o Joey vai ficar sem férias um tempo, né? Mas eu cumpri com aquele novo objetivo estratégico. Eu estou atento, então, ao quê? Ao benefício e não ao resultado de cada projeto. Tem projeto que atrasou. Ah, mas o Marcos Bispo, então, é um gerente ruim. Ah, o Rafael e o Chique, é um cara, ele é terrível, ele atrasou pra caramba. Não, calma, cara. Ele atrasou porque ele cedeu os recursos dele para que a gente conseguisse salvar a Terra. Ah, então o Rafael e o Marcos são heróis. Né? Então, a visão de benefício é totalmente diferente da visão de entrega dos projetos. Ok? Vamos para o próximo? E aí, já finalizando. Esse é o efeito final, então, da minha rede. Eu consegui encolher os 2 projetos prioritários para o absolutamente básico, o mais rápido possível. E ele não é um cálculo de todo o dinheiro do mundo, tudo está sobrando. Não, ele é realmente o balanceamento das atividades. Ficou bem curtinho aí, porque está faltando o início do projeto ali, né? Ele não é que ele ficou instantâneo, mas ele acabou antes da data que a gente precisava, e eu tive um ganho calculado por inteligência artificial de 149 dias, tá? Simplesmente fazendo esse balanceamento. Quando terminou essa apresentação lá naquele evento, que as pessoas não falavam ainda de inteligência artificial, um dos comentários da audiência foi: pô, né, ganhei 140 dias. Mas isso dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E custa para a empresa o seu tempo de profissional e dos softwares que você vai usar. Né? Mas você está pensando no seu trabalho ou no benefício da empresa? Então, se ela te mandar fazer à mão, eu vou dizer, pô, não é comigo, né? Agora, se você tem um recurso eletrônico, como que você vai dizer, ah, não, sabe, eu prefiro tomar a decisão sozinho errada? Não pode, cara. A gente não tem esse direito. Né? Então, o custo de oportunidade, nesse caso, toda vez que eu faço algo, eu deixo de fazer outra coisa. Né? Então, ao melhorar 2 projetos que são extremamente importantes, eu atrasei outros projetos. E existe um custo de oportunidade para aqueles projetos em função desse ganho necessário para os outros 2. Né? Mas a questão é o benefício global do portfólio. Né? Então, enquanto alguns projetos são adiados ou atrasados, a Terra está salva. Gente, esse exercício, ele é exatamente aquele que vocês fizeram com as 4 atividades. Ou seja, se você olha errado e faz 30 dias, ao invés de olhar certo e fazer 25, quando você bota isso na escala do portfólio, significa que você antecipou ou não um portfólio em 142 dias e salvou ou não a Terra, ou ganhou ou não o dinheiro do produto que você está entregando para o seu cliente. Então, nós temos que entender o conceito técnico. Eu tenho que saber que a ordem dos tratores tem impacto sobre o viaduto. E eu tenho que garantir que a rede lógica é correta e eu tenho que garantir que o planejamento dos recursos tá correto. Mas quem vai fazer a conta final, eu tenho que trazer para os experts eletrônicos e não contar sozinho com a minha capacidade. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui, isso parece uma historinha, mas é verdade.
Muitos e muitos e muitos portfólios espalhados no planeta. Não existe um planejamento integrado dos tempos de cronograma e aplicação dos recursos. Ele é simplesmente esse encaixa, esse não encaixa, esse está dando dinheiro, não está dando dinheiro, esse é estratégico, não é, o chefe gosta, não gosta, né? Mas no mundo real, simulação de portfólio sem otimização de agendamento e aplicação de nivelamento de recurso, ele é tão bom quanto fake news. Tá? Vai acontecer? Vai. Acontece pra caramba? Acontece. Mas a gente tem que saber que está perdendo dinheiro e vocês, como profissionais do futuro, talvez consigam trazer as empresas a saberem que podem fazer mais com o mesmo. Ok? Próxima conclusão. Os portfólios devem ser, então, orientados pela realização de benefícios e não pela entrega do projeto. Eu tenho que ter algo que explode o asteroide. Eu tenho que ter algo que manda para o espaço a arma. A entrega em si do projeto não é o ponto de consideração. Pode seguir. Essa é uma ilustração do livro que tinha sido publicado na ocasião. Então, era para mostrar que existe uma necessidade de correlacionamento entre estratégia, portfólio, visão, planejamento, projetos, programa, como essas partes todas interagem. Eu deixei a ilustração mais para quem tiver curiosidade para correr atrás do material. Né? E o que a gente tem que lembrar? Os benefícios devem, então, ser sustentados em toda a organização, e para isso a integração da estratégia, do portfólio, dos programas, dos projetos e operação, que é algo que muitas vezes o pessoal esquece. Não, tem a turma de projeto de um lado e a turma operacional do outro. Se você não pensar em benefício e não organizar os momentos, o pessoal operacional não aproveita que saiu no projeto. Né? E aí aparecem esses absurdos também aí de mercado, né? As balas de prata que aparecem. Não, vamos fazer tudo ágil, porque o ágil vai entregando tudo com velocidade, vai tudo entregando conforme a necessidade da área operacional, então tudo dá certo. Né? É verdade que muitas das coisas das técnicas ágeis podem, de fato, melhorar certas entregas e benefícios, mas não é automático isso. Eu criei pequenas entregas e faço ela o tempo todo. Se eu não tiver a visão do portfólio, se eu não tiver a visão dos encaixes, se eu não trabalhar novamente os recursos, se eu não entender benefício, eu vou ficar encantado com algumas entregas intermediárias e o que a gente chama de débito técnico, né, das entregas, vai aparecer lá no finalzinho de qualquer jeito. Seguindo, e aí eu vou pedir que me digam, então, se fez sentido, né? Então, o objetivo do aprendizado, primeiro era explicar a importância do gerenciamento da realização do benefício, do contexto de um projeto ou de todo o portfólio, de forma a aprimorar o gerenciamento de risco, governança, gerar valor para a organização. Né? Fez sentido a visão, então, do benefício, entregas, portfólio? Tá ok? Joia. Tem uma mãozinha que corre aí, legal, tá bom. Oba, mais mãezinhas. Nem sabia desse recurso aqui. Toca lá. Próximo, Adriano. Então, o que a gente tem que entender aqui? Não gerenciamos projetos para entregar o foguete ou a arma. Nós gerenciamos ele para salvar a Terra. Essa é a essência do benefício. Próximo objetivo? Descrever a aplicação de simulação de agendamento para verificar quando, onde a realização do benefício do portfólio é afetada pelo uso ruim ou ótimo do recurso compartilhado em vários projetos. Né? Então, é aquela optimização que a gente fez, não pude mostrar na ferramenta em si, mas vocês viram os resultados. Né? Então, a gente não entrega vários projetos em função de alguns termos novos aí para alguns. Né? ROI é o retorno do investimento, NPV é o valor presente no projeto, né? São técnicas de avaliação de portfólio. Né? A gente não faz por isso. O que faz é pelo resultado do valor do portfólio como um todo. Significa perder dinheiro, às vezes, em um projeto para capitalizar um outro que é mais importante. Fechando aí. Então, temos aí 10 minutinhos para alguma última interação, alguma pergunta.
Eu vi ali pelo resultado geral da contagem e tivemos mais 25 do que 30, então parece que se dependesse dessa turma a gente teria salvo a Terra, o que não aconteceu em Los Angeles em 2018. Tá? Então, parabéns aí para vocês também. Alguém quer deixar uma perguntinha aí para a gente trabalhar? Ah, tem alguém que levantou a mão. Tá, pode abrir a câmera, pode falar se quiser. Quem que levantou a mão aí? Eu não consigo ver, tá? Quem levantou? Eu levantei agora. Gente, quem levantar a mão, abre a câmera aí, o som, pode falar, gente. Eu não consigo dar sequência para vocês, não. Tá. Aqui no chat, o Luiz perguntou qual software foi usado para a otimização. Tá. Nesse caso, sim, alguém já tinha desconfiado, o Spider. O Spider é uma ferramenta de origem russa e tem uma bagagem matemática grandiosa daquela turma. O desenvolvedor, o arquiteto-chefe, ele simplesmente foi responsável pelo departamento do planejamento durante a Guerra Fria para a União Soviética fazer a corrida armamentista e espacial. Né? Então, mesmo com falta de dinheiro, mesmo com falta de engenheiros, mesmo com falta de tudo, durante muitos anos a União Soviética conseguiu manter um certo pé de igualdade com a grandiosidade da americana, porque fazia mais com o mesmo. Né? Se você imaginar que, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou mais rico ainda, porque começou a se capitalizar com tudo que ele entregou para as máquinas de guerra de todos os países, e os seus engenheiros não foram para a guerra, com algumas exceções, claro, que também são alistados, né? Mas, enquanto isso, do lado da União Soviética, eles estavam, de fato, sob fogo, né? Então, perdeu-se um corpo técnico incrível durante a guerra, perdeu-se centenas de milhares de dólares, etc., e eles tiveram que se reinventar nas décadas seguintes. Então, a questão da otimização virou um assunto muito praticado por eles a partir da década de 80, resultados visíveis na década de 90, pela técnica que eles desenvolveram. Para algumas soluções de mercado, no Brasil, a gente ouve falar muito do Primavera. Tá? O Primavera também tem uma capacidade de algoritmo para solução de algumas situações extremas também de uso de recursos. Então, você não está preso só a uma solução russa nesse caso. Mas em alguns testes que aí o Posse, que está até aparecendo na minha janelinha aqui, vem fazendo, e ele tem vídeos mostrando, outros materiais disponíveis e tal. Em testes mais acirrados, a gente encontra bastante diferença em alguns resultados de redução de prazo, do tipo 80, 90, 100, 140 dias. Né? Existem algumas contas que as duas ferramentas se aproximam muito, e em algumas situações essa distância é bem expressiva. E a ferramenta tradicional de mercado, que todo mundo, de alguma forma, viu em algum lugar ou conhece, que é o Project, né, da Microsoft, o Microsoft Project, ele até tem um botão chamado nivelamento. Mas nem de perto ele resolveria esse exercício que foi feito aí. Por sinal, eu fiz o exercício com ele também, né? Assim, a diferença é radical. Isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Então, gente, não cuidem lá do Forms lá que o senhor Adriano está pedindo aí para vocês, né? Deixem lá as críticas, as sugestões. Todo planejamento tem controle, todo controle significa melhoria do planejamento. A mesma coisa numa palestra. Alguma observação que vocês fizerem aí, eu vou poder usar também em favor de melhores apresentações no futuro.
Então sejam sinceros, eu não tenho problema nenhum aí de perder umas estrelinhas aí quando vocês quiserem dar alguma ideia de melhoria. E aí, galerinha, alguém tem mais alguma pergunta?